A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui trabalhando. Aos pouquinhos o banheiro vai saindo. Aleluia, tá dando um pouquinho de trabalho, mas obra é assim mesmo. Olha aí, tá tudo aí sujo. Louvado seja o nome do Senhor, mas agora dei uma paradinha. Porque eu quero falar sobre a vida de consagração do homem de Deus. O homem de Deus que não tiver uma vida consagrada, semelhante a esta que eu vou falar agora, ele está destruído. Ele não vai avançar, não adianta, não vai conseguir avançar. Quando Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo que ele passou, algumas rebarbas existiam na vida de Jó. E com esta provação que Jó iria passar, Deus ia tirar as rebarbas. Deus ia fazer Jó enxergar aonde na vida dele tinha que haver aliança, conserto, uma consagração total. Eu costumo dizer que se o homem não conseguiu nada até os 40 anos, dos 40 anos para frente vai ser difícil ele conseguir. Se até os 40 anos você não conseguiu tua casa, você não conseguiu teu casamento, você não conquistou o que você tinha que conquistar, de 40 anos para frente vai ficar difícil. Com Deus nós conseguimos, mas se não houver conserto semelhante a este que eu vou falar agora, vai ficar muito difícil para você conseguir o que você pretende. Talvez alguém pode dizer, Deus é muito exigente. Eu digo para você, Deus é exigente, muito exigente. Ele exige vida consagrada, vida no altar, vida santa, vida separada, sem esse negócio de achismo, sem esse negócio de vaidade, cordãozinho, correntinha, sabe, anelzinho de ouro, sem essas vaidades, porque isso não acrescenta nada, tá? Só tá revelando quem é você, a tua vaidade, relógio, anel, cordãozinho, correntinha, isso não me diz nada, isso não acrescenta nada na minha vida, então eu não faço questão para isso. Vaidade do homem que eu estou falando. Não quero falar sobre ímpio, quero falar sobre... Eu não tenho nada contra anel, mas se você quiser usar anel, mas que não viva dizendo que, poxa, eu não consigo ficar sem esse anel, se já é vaidade. Mas esta consagração que eu vou falar para você é consagração para homem de Deus, tá? Para homem de Deus. Deus levou Jó a um estágio espiritual avançado, sabe? É o que eu vou falar agora. Para que você alcance um estágio espiritual avançadíssimo, você tem que fazer conserto com os teus olhos. Você tem que fazer uma aliança com os teus olhos. Aleluia! Porque é através dos olhos que nós enxergamos a soberba da vida, as vaidades, as vitrines do mundo, o que o diabo nos oferece. Então, aleluia! Eu convido você a meditar, não fica só no vídeo não, isso é para quem quer coisa séria. Fica só no vídeo não,
Vai para a palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 31. No capítulo 31, Jó já tinha passado tanta aflição, vontade de, como ele disse, não queria ter nascido, entende? E aqueles amigos, entre aspas, perturbando, perseguindo, e Deus tudo permitiu. Porque Deus permitiu Jó ser pressionado pelos seus amigos. Alguma coisa você fez, Jó. Mas Jó tinha rebarbas. Então, vamos ver? Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma... Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Fiz concerto com os meus olhos. Como eu fixaria meus olhos numa moça, numa donzela, numa virgem? Como? Se eu fiz concerto com os meus olhos? Preciso ter concerto com meus olhos para me enxergar as coisas que Deus me mostra. Preciso. Mas quando Jó diz como fixaria numa jovem, numa virgem, numa donzela, ele está dizendo como eu desejaria possuir uma donzela, sendo ele casado e mesmo solteiro. Entende? Quando a palavra de Deus fala sobre prostituição, é uma das horas em que Deus diz, que Deus diz assim, ó, fugir da prostituição. Por quê? Porque a prostituição é uma tentação muito forte. Entende? Uma tentação muito forte. Me lembro quando estava em Manaus, uma prostituta me atacou. É verdade. Eu empurrei ela e falei assim, você sabe com quem você está lidando? Aleluia! Você não está lidando com qualquer um, não. Você está lidando com um homem de Deus. E aí, a senhora que estava gerenciando o hotel chegou para ela e disse, se afasta dele, porque esse aí você não vai conseguir nada, não. Aleluia! Isso é só um caso só para você saber que eu tenho uma aliança com Deus. Entende? E Deus já sempre me avisa do ataque de Satanás. Então, se o homem quer ser um homem de Deus, usado nos dons de Deus, usado nos propósitos de Deus, no poder de Deus, nos dons, nas visões, nas revelações, nas áreas de cura, revelação, coisa poderosa de Deus, ele precisa fazer um concerto com Deus. Ele precisa fazer uma aliança com seus olhos e dizer, não colocarei meus olhos na nudez feminina, não cobiçarei a mulher do próximo. Aleluia! Por que Jó fez esse concerto? Porque antes ele sentia atração. Todos os homens sentem atração por sexo oposto, por mulher. Todos os homens. Mas existe aquela atração que é diabólica, sabe? O perfume da pombagira, entende? O feitiço feito para seduzir mulher, homens faz. Esses homens que se gabam. Esses dias eu estava vendo a história de um homem que foi assassinado, um empresário muito riquíssimo nos Estados Unidos. Ele tinha um espírito de prostituição. E quem relatava que conhecia ele falou, eu não sei quantas mulheres ele teve um caso, mas ele era muito prostituto. Sabe o que ele dizia? Eu preciso fazer sexo 3 vezes no dia.
senão eu não fico normal. Foi assassinado. Entende esse homem? Muito rico, riquíssimo. Sabe? Tem homem que não pode ter riqueza, porque se tiver riqueza, crente, rico, ele perde a salvação. Se Deus não te deu o dom da riqueza, é porque você não tem estrutura para ser rico. E aí fica querendo prosperar. Não vai prosperar nunca. Vai ter um ganho aqui, outro ali, do bastante só. Mas vamos continuar o texto, porque o texto é interessante. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? O que eu ganharia dele? Se eu não fizesse aliança com meus olhos? Para não fixar no mais jovem? Que porção eu teria? Se você quer a riqueza dos céus, você tem que fazer um conserto. E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Estou lembrando aqui de um caso de um jovem muito usado por Deus na igreja. Muito usado. Faz muitos anos isso. Já faz mais de 30 anos isso. E este jovem chegou para um amigo meu e disse assim: olha lá, aquela irmã lá está te dando mole. Vai lá, tem um caso com ela, depois você pede perdão a Deus. Olha o conselho que ele deu. O irmão foi e falou para mim isso. Eu falei: ele falou isso para você? Irmão, o fim dele vai ser trágico. Sabe o que aconteceu para encurtar o assunto? Mataram ele. Entende? Tinha os dons de Deus, profetizava na igreja. Depois o espírito da prostituição pegou ele. E aí foi fatal. Mataram ele. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Então, quer dizer, isso aí é para quem não conhece Deus. Essa fraqueza é para quem não conhece Deus. Aí você diz: mas eu sou carne. Não, você é carne, mas Deus é poder. Você é carne, você tem seus desejos, mas Deus tem condições para que o homem conquiste, aleluia, e vença essas fraquezas. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Está vendo? Deus vai mostrar para você a sua fraqueza. Deus vai permitir Satanás se ir andar com a tua vida para mostrar aonde você é fraco, aonde você tem que se fortalecer. Por isso que a palavra de Deus diz: revestiu de toda a armadura de Deus, de toda. Entende? Tem uma armadura para os olhos, para os ouvidos, para a mente, para o coração, a couraça da justiça, para os pés, para as mãos. Tem revestimento para tudo, em todas as áreas onde Satanás vai te atacar. E se ele me ver todo paramentado com as armaduras de Deus, ele sabe que não tem sucesso comigo. Então eu tenho que enxergar isso, eu tenho que ver isso na minha vida. Se eu quero ter um assunto sério com Deus, você quer ter um assunto sério com Deus ou você está de brincadeira? Tem gente que, olha, você tem que fazer Deus crer em você. Entende? Você tem que fazer Deus crer em você. Satanás não crê, quanto mais Deus. Tanto Deus como Satanás vai ter que crer em você, que você está falando a verdade. Entendeu? Então Deus espera você converter ele. É a hora que a gente tem que converter Deus. Não, Senhor, eu estou falando sério. Mas a boca fala o que quer, a boca fala muita coisa. Entendeu? A boca fala muita coisa. Deus quer ver ações. Quando você fica numa situação, sabe, de tentação, que você resiste, porque você ama Jesus. Aleluia.
Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Está vendo? Está vendo aí? Aleluia! O meu coração segue os meus olhos. Se eu vi o mal, eu não posso colocar o mal no meu coração. Sabe? Bem disse um certo homem, que é tido como um santo da Igreja Católica, ele diz: antes de um homem ser santo, ele foi um grande pecador. Agora, se ele está no céu, não sei, se está no inferno, não sei. Mas ele disse isso. Na biografia dele, ele disse: antes que um homem seja santo, ele vai ser um grande pecador. Entende? Antes de eu ser santo, eu fui um grande pecador. Hoje eu não sou um grande pecador. Hoje eu não tenho um monte de pecado. Há poder no sangue de Jesus. O Senhor me chamou para ser santo, para ser separado. Agora eu digo isso com tremor e temor, porque o dia da manhã não me pertence. Olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu me cuido. Esses dias agora eu falei assim: minha vida é aqui nessa obra com a minha esposa, esta é a minha vida e esta tem que ser a minha vida. Separado. Porque ele tinha falado comigo de um irmão que estava conversando com os ímpios, que ficava nas esquinas conversando com os ímpios. Eu falei: a minha vida é só aqui dentro. Se eu saio é porque Deus mandou eu sair. Hoje eu não saí, hoje eu não fui para o monte, Deus não mandou. Eu clamei, eu busquei aqui. E estou trabalhando. Aleluia. Eu não posso trabalhar e deixar a vida de Deus. Eu coloco a vida de Deus primeiro. A vida com Deus primeiro. Então esse versículo é interessante, o versículo 7. Jó 31, 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados renovo do meu campo. Quer dizer, ele vai perder a bênção de Deus, ele vai perder a prosperidade de Deus, ele vai perder para outro. Bem que a Bíblia diz, sabe o quê? Que até o que você tem, lhe será tirado. Sabe? Sobre os dons, sobre as dádivas. Até o que tem será tirado. E vai dar a quem? Vai dar a quem tem. Se eu tenho é porque eu sei cuidar. Ou você acha que Deus dá dons e... Não, eu recebo dons e cuido para que ele continue na minha vida. Entende? Eu cuido para que eu tenha ele na minha vida, que eu continue com ele na minha vida. É o dom da profecia, é as visões, revelações, entendeu? É dons na área de cura, de milagre. Eu tenho que zelar pela minha vida para manter esses dons ativos em mim. Mas quantos eu já vi que já perderam? Porque não sustentaram uma aliança com Deus, não sustentaram uma vida consagrada. Então semeio eu outro coma, e sejam arrancados renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Eu quero finalizar este assunto, sabe? Falando de um pastor e seu filho. Não cito nomes. Só dou ilustração. Não estou aqui para falar mal de ninguém, não. Estou dando ilustração de coisas que eu sei. Um pastor largou a sua mulher e casou com outra. Sempre é a mais nova, né? Ele largou a mulher. O que aconteceu?
O filho dele se apaixonou desta mulher que o pai dele casou. E fugiu com ela, isso depois de um tempo, e fugiu com ela. O pastor ficou a ver navio, e ele fugiu com ela e casou com ela em outro país. E esse filho do pastor dizem que muito usado por Deus. Olha o que aconteceu. E aí ele voltou a casar depois de um tempo, levantou uma igreja na mesma rua, próximo à igreja do pai dele, que é pastor. Olha que coisa horrível. E muitos saíram da igreja do pai dele e foi congregar com o filho. Tá vendo o que aconteceu com o pastor? O próprio filho traiu ele. Por causa da sem vergonhice do pastor. Tá vendo o que Deus fez? O que ele tinha, ele perdeu. Porque ele foi injusto com a mulher dele. O diabo não está para brincadeira não, meu irmão. O diabo não está. Nós aprendemos com os nossos erros. Antes que você erre, volte atrás. Entende? Eu cometi um erro. E aí o que eu fiz? Senhor, antes que esse erro se agrave, eu voltei atrás. Uma certa vez, eu saí de uma igreja sem ordem de Deus. Deus falou assim, você errou, volte. E eu obedeci. Porque a gente não sai da igreja por nossa vontade não, e vá para outra não. A gente tem que ficar onde Deus nos plantou, sabe? Agora, desejar e possuir uma mulher sendo casado, isso não. Há poder no sangue de Jesus. Eu já aprontei muito antes de estar na igreja, entende? Eu já aprontei muito antes de estar na igreja, agora na igreja, nada disso. Há poder no sangue de Jesus. Uma certa vez um jovem veio falar para mim, poxa pastor, eu estou trabalhando no lugar, a filha da mulher lá veio querendo me agarrar, há poder no sangue de Jesus, eu dei um empurrão nela, ela bateu na parede e se arranhou toda. Sabe o que aconteceu? Esta jovem virou prostituta, casou, depois teve filho antes do casamento, casou, depois largou o marido, saiu da igreja, foi para o mundo, depois voltou para a igreja, arrumou outro marido, agora não sei, nunca mais vi. Não brinca com a prostituição, é que nem copo de cerveja. Eu bebo só socialmente, agora mesmo você está bebendo o tonel todo. Vigia, crente, que Deus te abençoe.